Bom, após vários testes em vários programas aí para criar pendrive de boot, né? É, testei várias ferramentas, vários programas, comandos. Então, uma coisa que eu levo muito em consideração é o seguinte: se tu quer criar um pendrive de boot pro Ubuntu, por exemplo, alguma distribuição Linux, Debian, eh, qualquer uma distribuição aí, tu utiliza uma distribuição Linux para fazer isso. Baixa ISO, tá? Pluga o pendrive e utiliza um comando ou utiliza alguma interface gráfica aí do teu agrado para fazer essa criação. Tá? Se tu quer fazer um pendrive para o Windows, já te aconselho então baixar uma ISO, baixar um Windows já no sistema operacional Windows, baixar uma interface gráfica lá, um programa gráfico do teu agrado lá, WinSetup from USB, Rufus, existem centenas, e fazer lá, tá? Ou um disk part da vida, ou desculpa, um disk part, né? É, seria mais simples, tá? Mas sempre tem aqueles detalhes assim, né? Bom, eu quero criar um pendrive do Windows dentro do Lubuntu. Bom, aí é um pouquinho mais detalhado. Para criar o pendrive usando uma interface gráfica, eu utilizei um programa chamado USB, que é esse cara que está aqui, ó. Tá? Esse programa ele é exclusivamente para distribuição Linux, para te pegar uma ISO de um Windows e criar um pendrive de boot numa distribuição Linux, no caso Lubuntu, para te poder futuramente instalar numa máquina que tu queira rodar o Windows, tá? Então esse programa, ele é um programa que serve para isso, tá? Ele tem uma interface bem simples, bem fácil, tá? Bem minimalista, não tem aquele monte de botão, tudo bem simples, tá? Dividido em partes aqui. A primeira parte tu vai selecionar a ISO. Tu baixou da internet, que tu copiou de um pendrive, tá? A segunda parte é definir o sistema de arquivo. Se for um sistema de arquivo, por exemplo, FAT, pode fazer para instalar o Windows 7, para instalar o Windows 8, instalar o Windows 10 sem problema. Se for usar NTFS, já é mais para o Windows 7 e outras versões inferiores aí, tá? Porque entra uma questão de UFI, coisas do tipo, né? Que também dá outro vídeo futuro. E aqui embaixo o dispositivo, selecionar o dispositivo que tu vai utilizar para gerar o pendrive com ele, né? Então aqui já tem ali o meu pendrive já detectado, né? Lembrando que na distribuição Linux não existe C dois pontos, D dois pontos, é tudo SDB, SDA, SDA1, SDC. Tá? Identifica aí, então as unidades de disco removível, unidade de discos físicos, tá? Isso é importante saber também, tá atento a isso aí. Uh, bom, para conseguir esse programa, eu vou no Google, digito ali WoW USB, ó, vou salvar ele aqui nos meus favoritos para deixar na descrição aí do vídeo futuro. Tá aí. Se não me engano agora é só selecionar aqui a opção e baixar o pacote. Se não me engano é esse aqui, ó, ponto .deb. Tem o i386.deb e o AMD64.deb.
Aí só tem que ter cuidado, né? Arquitetura do sistema 64 bits ou 32 bits, né? Basicamente é isso, tá? Clica ali, baixa o pacote. Aí está. Tá ali, o pacote é bem pequenininho, tá? E ele depois instala ele com o teu instalador padrão aí, aquele que tu gosta, né? Aqui no caso, esse aqui, como eu tô me acostumando a ele, existe aqui, ó, instalador de pacotes QAPT. Esse cara faz a instalação dos pacotes para mim, tá? Não vou fazer porque já está instalado aí. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo aí. Bom, outro detalhe importante, né? Fazer um pendrive de boot para o Windows 10, já aproveitando o embalo. Para isso eu vou no Google, vou no site da Microsoft, coloco aqui Windows 10. Clico aqui em baixar imagem do disco do Windows 10, arquivo ISO. Isso demora um pouquinho. Pouquinho. Beleza. Tá, vai demorar. Tá. Deixa eu ver se dá um parar aqui, ele não atualiza o site. Tá vindo, tá vindo. Aí, baixaram a imagem de disco do Windows 10, arquivo .iso. Tá ali. Seleciona aqui a versão, clica em confirmar. Tá, escolha país, Brasil. Português Brasil, aqui, beleza, confirmar, escolhe arquitetura, clica em fazer o download, tá? Claro que a gente não vai fazer o download, vai demorar um tempão, são 4.7 GB, vamos deixar assim, deixa fazendo download, não tem problema, beleza, mais um download, aí, feito, agora vamos para o procedimento. Normalmente, tá, esse pendrive ele foi formatado no Windows, né? Ele tá em FAT32. Então, às vezes na hora da criação do pendrive debut a gente tem um erro aqui, tá? Que às vezes é uma particularidade aqui desse procedimento, tá? Eu vou localizar minha ISO, tá na minha pasta aqui de downloads. Não, não tá na pasta de downloads, tá na minha pasta de documentos, está aqui, Win10 19.09, português Brasil, x64, ISO 5.1, bom, um pouquinho maior ali, damos um Open, prontinho, pode notar que ela ficou aqui, né, como, né, dá um disco de imagem ISO da onde a gente vai tirar o, deixar como FAT, já selecionei aqui o meu dispositivo, vamos clicar em Install. Vamos digitar a senha do administrador. E aí vai dar esse erro aqui, ó. Tá? Instalação falhou. Código 256 USB. Ele está dizendo que por algum motivo ele não conseguiu desmontar as partições do meu disco, né? Então geralmente esse é um erro que acontece na hora de criar um pendrive. Aí eu vou dar um fechar ali, vou fechar aqui. Vou lá no meu pendrive, para isso eu preciso de um outro programa aqui que eu uso, que é o Gparted, que é um programa utilizado para gerenciar partições no distribuições Linux. Eu uso nas distribuições que eu uso ele como gerenciador de partições gráfica, né? Mas existe o Gparted também, que é o modo texto. Eu prefiro esse aqui. Bom, aqui estão todo o meu disco, as partições, blá blá blá. Eu venho aqui, seleciono o meu pendrive, tá aqui o carinha, clico nele, mando desmontar ele, tá? O que é montar e desmontar? Quando eu plugo um dispositivo no meu sistema, ele
como é que eu posso dizer, é preparado pelo sistema e é gerada uma unidade de disco lógico, né, para poder acessar as informações do sistema de arquivo dessa unidade. A gente chama de montar. Tá, então nesse caso é como se fosse no Windows também. Ele monta um volume, uma unidade de disco, seja o removível ou o volume local que é montado durante o boot do sistema, que é o disco rígido, disco C, dois pontos. Bom, esse é outro detalhe. Bom, notem que eu desmontei ele. O que eu vou fazer agora? Eu vou deletar essa partição que está aqui. Esse sistema de arquivo que foi criado aí, eu vou deletar ele. Delete. E vou clicar em aplicar. Ele me diz que tudo lá vai ser perdido. Eu vou mandar aplicar. Apliquei. Close. Espero ele terminar ali de... A partir de agora eu estou sem sistema de arquivo no meu pendrive, ou seja, ele não pode ser montado como unidade de disco para armazenar dados. Essa é a função do sistema de arquivo, né? Ele está sem alocação nenhum desse sistema. Feito isso, eu volto lá no ou faço o mesmo procedimento, seleciono a minha ISO, seleciono meu pendrive, clico no botão install, digito a senha do administrador e voilá, ele começa a criar um pendrive de boot. Então ele tem aí, vai levar um tempo, varia de computador para computador. Eu vou marcar ali o tempinho, né? Ó, 23 e 22. Aí está, tá? Após alguns minutos, né? 23 e 42 ali finalizou. A instalação foi um sucesso. Clicamos em OK. Fechamos o aplicativo e a partir de agora o nosso pendrive ele é um pendrive de boot, né, com uma especificação para Windows 10. Então vamos plugar ele aqui de novo. Tá aí. Tá ali a especificação do pendrive, né, o nome do aplicativo que eu usei. E aqui o conteúdo já da minha ISO do Windows 10 já devidamente armazenada dentro do pendrive. Complementando então a aula de criação do pendrive de boot utilizando a distribuição Linux, resolvi agora mostrar um comando chamado dd. Comando dd, dentre as funcionalidades que o comando nos apresenta, várias funcionalidades a gente pode executar com o comando dd. A gente pode, por exemplo, criar uma cópia idêntica do nosso HD para outro HD. A gente pode fazer uma imagem, tá, de um HD e gerar um arquivo de imagem. A gente pode criar uma cópia de um HD e salvar no formato de um arquivo compactado. Tá? A gente pode gravar uma imagem em uma unidade de disco removível, no caso de um pendrive, que é o que eu vou fazer agora, e tornar esse pendrive bootável e utilizar ele como um pendrive de instalação do sistema. Tá? Nesse caso, o comando dd ele é bem simples. Eu vou utilizar aqui primeiramente um pendrive, vou precisar também de uma ISO que eu vou baixar aqui da internet. Eu vou baixar uma ISO do Ubuntu. (18.04) LTS, que é essa versão que a gente está usando aí. Tá, vamos aqui na opção Download. Tá aqui a versão, né? Eu tenho duas opções aqui. Eu posso baixar ela na versão 64 bits ou na versão 32 bits. Qualquer uma delas é necessário fazer o download. São 1.1 GB, levará em torno de 40 a 50 minutos para fazer o download. Tá, eu vou pausar o vídeo aí
e quando voltar com essa imagem, aí eu vou para o próximo passo da criação do pendrive de boot utilizando o comando dd. Após a conclusão do download, então eu já tenho aqui minha ISO armazenada dentro do meu HD. Na pasta Downloads está ali o Ubuntu 18.04 Desktop AMD64. Eu vou abrir o terminal, posso abrir pelo atalho ou pelo sistema. Preciso logar como administrador, preciso utilizar o comando sudo a minha senha. Tá? A partir de agora eu sou superusuário, a partir de agora eu tenho privilégio para fazer alterações, modificações e comandos que são necessários, né? Não é necessário utilizar o sudo para fazer o pendrive bootável usando o dd. É só necessário usar o comando sudo para usar o comando fdisk -L. Esse comando ele exibe um relatório de todos os sistemas de arquivos e unidades de disco que tem no meu sistema operacional. Então eu consigo identificar aqui como disco /dev/sda com 10 GB. Esse é o meu HD virtual. Tá? Ele é um dispositivo de inicialização, tá? E ele possui uma partição, um particionamento chamado SDA1, aonde está instalado a minha distribuição. O tipo é de Linux, tá? E eu também tenho uma unidade de disco removível que está sendo identificada por SDC. Essa SDC é a referência que eu vou utilizar na hora de confeccionar o pendrive bootável utilizando o comando dd. Por quê? Porque a sintaxe e a estrutura do comando é baseada em duas informações simples. Primeiro, o comando dd, o if significa input file, ou seja, a entrada, né, da onde eu vou tirar o arquivo que eu quero executar uma determinada ação com ele, tá? Então nesse caso eu vou colocar aqui como o caminho, eu vou colocar a pasta downloads, que é a pasta onde está a minha ISO, e a minha ISO propriamente dita como sendo a origem, né? Ou seja, eu vou criar um pendrive bootável com a ISO que eu estou informando aqui, que está localizado dentro da pasta downloads. Eu acabei de fazer o download dela, e o nome do arquivo é esse aqui. Agora eu preciso utilizar o comando off, que é o comando de saída, que é o output file, né, onde que eu vou definir o que eu quero fazer com esse arquivo. E aí que está a definição da onde eu vou utilizar esse caminho, que é o disco, a unidade, né, o ponto de montagem do meu pendrive removível, né? Então esse /dev/sdc é a saída. Então ele vai pegar essa ISO e vai copiar para dentro do pendrive. Então para o pendrive eu vou informar /dev/sdc espaço bs igual a 4m. Esse 4m, tá, é o tamanho do cluster que eu vou utilizar. Eu vou utilizar como 4 MB o cluster, o tamanho da leitura e gravação. Ou seja, cada vez que esse comando gravar um dado dentro do pendrive, ele vai utilizar esse valor como referência para tamanho de arquivo. Vamos teclar Enter. Ele vai levar alguns minutinhos, né, para poder fazer a transferência dessa imagem para dentro do meu pendrive. Bom, após a conclusão aí do processo de transferência do arquivo, da imagem, né, para o pendrive, é mostrado na saída do comando essas informações, né, quantos registros de entradas, quantos registros de saída, o tamanho total do arquivo, né, o tempo e a taxa que foi utilizada para transferência. Feito isso, eu uso o comando umont para desmontar o meu pendrive e informo o caminho do meu pendrive, SDC 1, que o pendrive está desmontado.
Feito isso, está concluído o processo de criação do pendrive. Tá? Eu coloquei um monte /dev /sdc1, ou seja, o sdc1 é para que ele desmonte a partição aonde foi criado o pendrive bootável. Vou aqui para o modo gráfico e eu tenho meu pendrive aqui, ó, bootável. Ele já está com o Lubuntu dentro dele. Então, se eu desconectar e conectar ele de novo, vou desconectar e conectar ele de novo. Eu vou notar, ó, que ele já monta o pendrive e dentro do pendrive já estão os dados referentes à instalação do Lubuntu. E o bom é que aqui ele cria para o ambiente tanto a inicialização para BIOS ou para EFI também. Então isso é uma vantagem. Seria isso aí.